Bem, vamos conversar com o Dr. Alexandre Marcelino da Silva, nutricionista clínico pelo GANEP Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, especialista em fitoterapia pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Ciência e Tecnologia em Saúde pela Universidade de Mogi das Cruzes, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, futuro acadêmico de Medicina pela Unici São Paulo, professor de graduação pelo Brasil. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza de ter aceito o nosso convite de participar desse programa. Eu que agradeço, Gil. Doutor, a nutrição clínica, ela é aplicada através de uma alimentação adequada para evitar algumas enfermidades que afetam algumas pessoas? Bom, a nutrição clínica, ela vai não só trabalhar com a prevenção, mas ela também vai trabalhar com a correção da doença em si. Então, quando a gente fala de nutrição clínica, é aquela nutrição onde a gente vai reparar os danos que estão sendo causados pela doença e restabelecer a homeostase do paciente, ou seja, trazer esse paciente com uma condição nutricional favorável para que ele possa ter toda a recuperação. Na realidade, nutrição clínica, ela está ligada a uma pessoa um paciente já com enfermidade? E a nutrição, ela tem um leque muito grande, né? Então não é muito bem divulgado a questão das especialidades da nutrição. E muitos veem a nutrição como um modismo, nutrição relacionada à estética, nutrição relacionada à prevenção. Só que a nutrição clínica, ela sempre vai trabalhar com aquele paciente que já é portador de uma doença, né? Então, dentro da nutrição clínica, a gente tem várias linhas, né? Onde tem nutricionista que só trabalha com paciente que tem problemas no rim, tem nutricionista que só vai trabalhar com paciente que tem problemas hepáticos, que é o meu caso. Então, assim, é uma área onde você trabalha paralelo com um profissional médico, com o objetivo de restabelecer e favorecer a recuperação da saúde. Manter uma boa saúde e ter um corpo resistente a doenças se dá por meio de uma alimentação adequada com nutrientes necessários? Quando a gente fala de sistema imunológico, que a gente chama das dietas imunomoduladoras, a gente tem que saber que a gente vai trabalhar com duas grandes variáveis, que seriam os macronutrientes e os micronutrientes. Esses micronutrientes, que são as vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis e os minerais, eles vão favorecer toda uma reação bioquímica, né, dentro do organismo do nosso paciente e estimular uma melhora do seu sistema imunológico. Então, a alimentação adequada, ela está diretamente ligada com a imunidade do paciente. É claro que essa imunidade ela tem vários outros fatores que podem estar oscilando, mas uma alimentação adequada, ela mantém e recupera, sim, o estado imunológico. Doutor, por exemplo, se tiver o ser humano, na realidade, o sistema imunológico de um ser humano, ele é diferente do outro. Por exemplo, se chegarem 3 pessoas com o mesmo problema, entendeu? Clínico, a alimentação, mesmo ela sendo receitada para os 3, a mesma alimentação, ela pode ter reações diferentes, resultados diferentes? Sim, até porque o que a gente fala, a montagem do cardápio, né, não é um cardápio de gaveta, porque a bioquímica ela tem que ser individualizada. Cada um tem uma necessidade diferente, cada um requer uma quantidade diferente de nutrientes em determinados momentos da vida, em determinado período, de acordo com o estresse que esse paciente traz quando a gente faz o questionamento. Então, assim, não só a imunidade é diferenciada, como a bioquímica do paciente ela é diferenciada, é individualizada. O que acontece talvez a fonte de alimento que o profissional utiliza para aquele micronutriente ou para aquele macronutriente seja passada para os 3, mas em quantidade diferente, horários diferentes, com objetivos diferenciados. Então, o que é a bioquímica de um paciente? Quando a gente fala de bioquímica individualizada, a gente tem que levar em consideração fator idade, a gente tem que levar em consideração desordens metabólicas, se esse paciente ele apresenta um colesterol alterado, se ele faz uma resistência insulínica, a gente tem que levar em consideração se é um paciente que está eutrófico, né, que está dentro do peso, se é um paciente que está acima do peso ou que ele esteja desnutrido. A gente vai ter que levar em consideração toda essa cascata que pode estar ocorrendo dentro do paciente. E isso, através de exames, a gente consegue ter essas informações. Então, o fator hereditário tem um peso
Tem sim. A questão hereditária, principalmente nas doenças cardiológicas, tem um peso muito grande, onde a gente trabalha tanto na cardio, tanto na onco, já com profilaxia. Então, o que seria isso? A prevenção disso vir se apresentar lá na frente, né? Então, o paciente que tem histórico de câncer na família, por exemplo, a gente já consegue tirar alguns alimentos da dieta dele, principalmente que a gente chama de alimentos que têm gatilhos carcinogênicos, que podem estimular essa alteração celular, para que lá na frente ele não venha a ter esse problema. É claro que isso não evita, mas isso auxilia a prevenção. Quer dizer, um alimento, o senhor corta alimentos que, porventura, possam prejudicar um pouco mais? Possa prejudicar um pouco mais. E daí a gente abre um leque para os alimentos aí industrializados, né, que são cheios de aditivos da indústria. Então, a indústria alimentícia, ela coloca muitos, né, produtos químicos no alimento, que a gente vai chamar de xenobióticos. E isso, se a gente conseguir tirar da dieta do paciente, fazer uma dieta mais antioxidante, mais imunomoduladora, a gente consegue aí evitar uma série de doenças. Doutor, a desnutrição, ela é causada por uma dieta, por exemplo, inapropriada? A desnutrição, né, diferente do que todo mundo pensa, que é mais fácil corrigir uma desnutrição do que uma obesidade, a desnutrição ela vai ter vários gatilhos, desde uma dieta inadequada, quando esse paciente ele cisma que ficar sem comer isso vai auxiliá-lo, até os distúrbios psicológicos, né, que nós temos aí, as doenças psiquiátricas, por exemplo, como anorexia, bulimia, e tem a desnutrição causada por algumas doenças, que daí a gente chama de desnutrição energético-proteica, que é quando o paciente ele passou por uma cirurgia grande, ou um paciente que está fazendo tratamento oncológico, aí ele tem uma perda de massa muito grande, e é a desnutrição. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que estar corrigindo todo esse metabolismo dele para ele poder recuperar aí o seu estado que a gente considera eutrófico, que seria normal. Doutor, o que seria mais fácil tratar? A anorexia ou a obesidade? A anorexia é uma doença psiquiátrica, né? Então, o paciente, ele não aceita o corpo dele do jeito que está. Ele sempre vai achar que ele está sobrepeso. Então, a nutrição, ela não consegue tratar sozinha, né? Até porque são pacientes difíceis de estar tratando, porque eles têm um nível de conhecimento muito grande. Então, montar o cardápio para esses pacientes é muito difícil, né? Porque eles debatem muito. Só que daí a gente vai ter sempre o auxílio da psicologia e da psiquiatria junto. A obesidade em si vai do paciente. Se o paciente ele tiver com um mecanismo onde ele se aceite, não esteja tendo um prejuízo na sua saúde, a gente orienta, se torna um pouquinho mais difícil. Agora, se o paciente é obeso, mas já está apresentando várias complicações, aí ele encara o tratamento nutricional como tratamento, onde o alimento passa a ser o seu medicamento, ele vai ter que emagrecer. Doutor, a ansiedade é um mal da humanidade, entendeu? Ela muitas vezes as pessoas comem porque devido a essa ansiedade. O senhor concorda com isso? Eu concordo, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de cascata de hormônio, né? Então a gente tem hormônios envolvidos, que seria aí serotonina, seria melatonina e principalmente o cortisol, que é um hormônio conhecido como hormônio do estresse. E esse hormônio, quando ele está alterado, ele dá essa compulsão nervosa, essa compulsão alimentar, principalmente porque a gente chama de carboidrato. Então o paciente ele quer muito doce, e o problema está sendo pelo hormônio que está relacionado a essa ansiedade dele. Então, hoje a gente pega muito no consultório o paciente que traz uma anamnese onde ele não come quase nada e está só ganhando peso. Então, a gente sempre vai trabalhar junto com o endócrino, para o endócrino poder estar corrigindo isso, né, na forma aí de alimento, corrigindo essas alterações hormonais, e a nutrição trabalha aí com ajuste de cardápio. Eu estava conversando agora há pouco com a doutora Denila, ela falou sobre o estresse. O estresse realmente tem um fator prejudicial à saúde, no seu caso também. No meu caso também, porque o que acontece? Esse estresse ele vai ser gatilho de alterações hormonais. Esses hormônios ele vai trazer alteração no perfil metabólico, que seria alteração do colesterol, alteração do triglicérides, e isso vai trazer várias complicações para o paciente. Como é feita a avaliação de um paciente que busca um tratamento com nutricionista? Quais as etapas a serem seguidas? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é o nutricionista, ele
apresentar o papel dele, né? A gente não faz milagre. Então, o paciente que está procurando, ele tem que estar disposto à mudança. É muito complicado porque o nutricionista é aquela pessoa que ele vai sempre proibir. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Não. Hoje em dia a gente trabalha com uma questão chamada reeducação alimentar. É você apresentar o lado negativo daquele alimento, daquele estilo de vida e fazer com que o paciente entenda e faça a alteração da alimentação dele. Então, primeiro a gente faz um colhe o histórico, que a gente chama de amnese, né? Anamnese. Então, fazemos uma anamnese detalhada do paciente para saber o histórico do paciente, como é o cotidiano do paciente. Trabalha com histórico alimentar e com recordatório alimentar desse paciente. Depois, toda a avaliação bioquímica que ele já trouxe, que são os exames que o profissional médico tenha solicitado. Aí nós vamos fazer a avaliação antropométrica desse paciente, que é quando a gente vai ou fazer uma avaliação antropométrica ou fazer a bioimpedância, onde nós vamos conhecer a composição do corpo do paciente, o que é massa gorda e o que é massa magra. Faz todos os cálculos e daí nós vamos para a última etapa, que é a elaboração do cardápio. O cardápio sempre a gente vai respeitar, né, alguns quesitos básicos, principalmente o financeiro, porque hoje o pessoal tem uma mania de tudo que for vendido como faz bem à saúde é mais caro, então a gente tem que ver o emocional do paciente, o econômico do paciente e a preferência do paciente. Então, o nutricionista ele tem que se ajustar de acordo com a realidade do paciente. Então, às vezes, a gente pega um alimento que talvez não faça tão bem para o paciente, mas também não vai prejudicar esse paciente, né, a grosso modo. Então, o que a gente faz? Tem necessidade de você tirar, porque o emocional está muito envolvido com a questão da alimentação. E bem assim o financeiro. Eu não posso passar para um paciente algo que fuja da realidade dele, né? Porque ele não vai ter condições de comprar para a família toda, né? E ele não vai comprar só para ele. Então, a gente tem que trabalhar com essa estratégia. Então, sempre o nutricionista tem que estar ciente de preço de mercado, o que é que está na estação, o que é melhor e não seguir o modismo. É bem interessante esse detalhe de a preocupação com o lado financeiro relacionado à alimentação do paciente. Então, isso é uma preocupação? Isso é uma preocupação. Isso é um detalhe usado pela clínica PH Saúde. Isso a gente sempre tem que levar em consideração, porque eu não posso passar para o meu paciente aquilo que eu sei que ele não vai ter condições de cumprir. E na sala, né, no consultório, ele não vai falar para mim, olha, isso eu não tenho dinheiro para comprar. Então, a gente tem que ter uma noção. Se isso está mais caro, vamos partir para aquilo. Talvez a gente consiga mesmo aporte nutricional de macro e micronutrientes trabalhando com as frutas da estação, por exemplo. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Então, como é que o senhor avalia a condição financeira de um paciente para que o senhor não seja indelicado numa situação dessa? Geralmente, o que é que a gente faz? Na anamnese, a gente acaba avaliando o nosso paciente. Então, tem o histórico socioeconômico, tá? Como o senhor falou, às vezes isso se torna um pouco indelicado, né? Mas no decorrer da coleta de dados, a gente consegue identificar aquele paciente onde tem uma casa onde tem um número X de filho, você tem uma noção de onde ele trabalha, da profissão dele, do estilo de vida. Então, isso a gente consegue. Mas a anamnese tem a parte que é socioeconômica, que se você questionar, você não está errado. Então, você perguntar para o paciente, isso acaba não sendo invasivo, até porque você pode justificar. Eu preciso desse questionamento para poder montar o seu cardápio. Entendi. Doutor, a nutrição clínica é uma área que atua também como prevenção? A nutrição clínica ela vai atuar como preventiva, mas assim, o foco é corretiva. Olha, qual é, para se recomendar uma dieta para um cliente que precisa ganhar peso, quais os procedimentos, as etapas a serem seguidas? Primeiro, a gente tem que saber o que é esse peso que esse paciente precisa. Se é um paciente que ele está fazendo uma desnutrição energético-proteica, por exemplo, a gente tem que repor essa quantidade, né, de nutriente para que ele possa ganhar músculo novamente. Isso se for ligado a algum processo patológico. Agora, se é um paciente que ele faz uma atividade física de hipertrofia, quer ganhar músculo, e ele procura um nutricionista esportivo com o objetivo de aumentar a massa. Então, a gente acaba fazendo aí
alterações nos macronutrientes, principalmente proteína, para a gente poder favorecer isso junto com a atividade física, o ganho da massa muscular. Então, cada paciente ele tem a sua particularidade. Se eu pego, por exemplo, um paciente na clínica, que esse paciente está no tratamento oncológico, está fazendo quimio, está fazendo rádio, está com uma desnutrição energética proteica, é claro que vai ser uma dificuldade bem maior. Agora, se você pega um paciente jovem que está só querendo ganhar massa muscular, desde que ele esteja disposto a fazer um bom acompanhamento com o educador físico, a nutrição ela consegue auxiliar muito bem. E para perder peso? Para perder peso, as pessoas linkam muito com a dieta restritiva, né? Então, tem um cálculo matemático que a gente fala assim, come-se menos, gasta-se mais, você vai perder peso. Isso era dito lá no passado. Hoje, com o avanço da nutrição, né, que a nutrição é uma ciência nova, com o avanço da nutrição, a gente percebe hoje que a gente tem todo o gatilho aí das cascatas inflamatórias e alterações hormonais que nem sempre só o comer menos vai te fazer a emagrecer. Então, às vezes, o paciente ele pode estar passando por uma ansiedade, como o senhor falou, qualquer distúrbio emocional e isso esteja aí sendo um impedimento para ele. Então, a nutrição ela tem que ter uma visão muito ampla, que não é só fazer uma dieta restritiva. E também levar em consideração que assim, o corpo ele precisa do alimento, né? O que você não fornecer para o seu corpo, ele produz. Só que ele produz de maneira errada. Então, ele vai sempre trabalhar com essa questão de querer estocar gordura. Doutor, e esses chás que fazem milagres? Tome um chá verde, isso para emagrecer, você toma um chá, você vai perder 3 quilos em uma semana. É o que eu sempre falo para o paciente. Não existe nada que faça milagre, senão a nutrição não ia estar mais existindo, né? Porque se você toma um chá, você consegue emagrecer dessa forma, então isso não existe milagre, é um processo de reeducação alimentar. É claro que a fitoterapia ela pode auxiliar e ela auxilia muito, tá? Desde que o paciente ele tenha ciência que ele está usando um fitoterápico, que esse fitoterápico não é nenhum medicamento que vai cortar, né, a fome dele, né? Então assim, ela auxilia, mas não existe chá milagroso, senão não teria mais a nutrição, todo mundo seria eutrófico. O que é a fitoterapia? A fitoterapia ela é um ramo da ciência, né? Não só para o nutricionista, mas para várias áreas aí, né? Que a gente chama aí da área da saúde, onde a gente trabalha com a droga vegetal, né? Vinda da planta. Só que essa droga vegetal a gente não tem só o que a gente vai chamar de fitoquímica, que é o elemento principal isolado. A gente trabalha com todos os compostos da planta. Qual é o lado bom da fitoterapia? Ela auxilia muito, mas ainda precisa de muitos estudos em relação à fitoterapia, porque senão ela também prejudica muito. Doutor, comer de 3 em 3 horas, isso é mito ou é verdade? Depende do metabolismo do paciente. Cada paciente ele tem um metabolismo diferenciado. Então, quando a gente fala comer de 3 em 3 horas, é uma questão que a gente está trabalhando da reeducação alimentar. Por quê? Se eu não me alimento, foi o que eu falei, o meu corpo ele produz para mim glicose, ele produz lipídio, então ele produz triacilglicerol, que é gordura. Se o paciente ele comer de 3 em 3 horas, ele vai barrar essa produção do próprio organismo. Então, comer de 3 em 3 horas é o adequado, tá? É o adequado, mas nada impede do paciente dar um intervalo maior. Eu não consigo, um caminhoneiro, não vou parar no meio da estrada de 3 em 3 horas para poder fazer uma refeição. Então, o profissional nutricionista sempre vai fazer ajuste. Doutor, às vezes é uma coisa curiosa. A gente vai no restaurante e vê uma pessoa pegar um prato assim, parece que vai ficar de esconde com outra pessoa. Eu não entendo como é que consegue comer. Eu não entendo isso, você explica? Como é que consegue comer tudo aquilo? É assim, existe a capacidade gástrica, né? Então, assim, você vai preencher o que cabe no seu estômago, né? O que cabe no seu estômago. E assim, quando a gente fala que está com fome, essa fome não é só uma fome psicológica, é uma fome que precisa de um gatilho hormonal, né? Então, eu preciso aí de gatilhos hormonais para que eu possa nutrir o meu corpo. Só que o pessoal, eles confundem muito entre preencher a capacidade gástrica e preencher a minha necessidade nutricional. Então, geralmente, o pessoal ele costuma comer muito carboidrato refinado, que o processo digestório é simplificado e logo em seguida ele já está com fome novamente e acha que a quantidade requer a qualidade. Não, você consegue comer quantidades pequenas desde que você preencha a sua capacidade gástrica e sacia a necessidade nutricional. Beber água ajuda a emagrecer?
Beber água ajuda a emagrecer? É assim, a água ela é extremamente importante, levando em consideração que em média 70% do nosso corpo é só água, né? Mas assim, você beber água para emagrecer, não. Você bebe água para se hidratar, não para emagrecer. Ela auxilia, sim, como todo um conjunto, né, do que você faz, se você faz atividade, se você come tudo certinho, isso tudo vai favorecer. Mas só beber água para emagrecer, não. Aí você está passando fome, né? Doutor, evitar jantar ajuda a perder peso? É outro mito muito grande das pessoas tirar o jantar, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração é o que você janta, né? Qual é o seu jantar? Então, o jantar, ele tem que ser, todas as refeições, ela tem que ser composta de macro e micronutrientes. Agora, sim, se o seu jantar for uma feijoada, isso vai te prejudicar. Agora, se você janta uma proteína, uma salada, não vai te prejudicar. O que te prejudica? Se você ficar sem comer, porque daí você vai ter um gatilho e você vai querer comer na próxima refeição uma quantidade maior ainda. Doutor, define um pouco melhor o que é macro e micronutrientes. Quando a gente fala de macronutrientes, nós estamos falando dos açúcares, né, que são os carboidratos, estamos falando das gorduras, que são os lipídios, estamos falando das carnes, vamos dizer assim, que são as proteínas. E os micronutrientes, nós estamos falando das vitaminas e dos minerais. Comer apenas alimentos light e diet emagrece? Não, não emagrece. O que é o alimento light, né? O alimento light, ele foi feito na indústria, né? Ele é produzido pela indústria, e ele significa que algum composto daquele alimento foi reduzido. Então, você não sabe qual é, né, o que foi reduzido. Mas o light significa que teve uma redução de algum composto do alimento. O diet significa que foi retirado, né, o teor de açúcar daquele alimento. Só que o diet é para o diabético. Se você não é diabético, não tem por que você deixar de comer o açúcar, né? O seu corpo, ele produz a insulina, que é um hormônio que vai aí, né, ajudar no metabolismo do açúcar. Então, não tem o porquê. O que a gente tem que levar em consideração? As pessoas, elas falam assim, mas isso é light, isso é diet, e começa a comer muito em excesso, né? Achando que isso não vai engordar. Não. Lá no passado, sim, a gente fazíamos uma dieta com tudo light, tudo diet, mas hoje a gente já não utiliza mais isso. Doutor, o que é a serotonina? A serotonina ela é um hormônio conhecido como hormônio do prazer, né? Que a sua base é através de um nutriente que chega no nosso corpo e lá no intestino, chamado triptofano, e lá no intestino ela é convertida. Então aí eu tenho a produção desse hormônio serotonina, que seria o hormônio do prazer. Né? Doutor, a ciência ela evolui a cada minuto, a medicina acompanha essa evolução. Como essa evolução se dá dentro da nutrição? Bom, a nutrição, por ela ser uma ciência nova, e vamos dizer assim, que ela está no auge dela, de uns anos para cá, a nutrição ela deu um boom muito grande. Então começou a surgir muito questionamento, né, a respeito do que era feito e do que está sendo feito hoje. E o nutricionista ele tem um papel muito importante voltado na área da saúde, tirando um pouco aquele perfil que o nutricionista é um profissional que é facilmente descartado, porque assim, está mais relacionado com a estética, está mais relacionado com o luxo. Não, hoje a ciência ela traz a nutrição como uma aliada no tratamento e na prevenção da saúde, né, na manutenção da qualidade de vida. E por ser uma ciência nova, então ela está aí, né, fervendo artigos novos, fervendo novos estudos. Temos profissionais aí pelo Brasil maravilhosos que estão sempre se dedicando a novas pesquisas, e a gente vê que assim, a tendência da nutrição é ganhar cada vez mais espaço, né? Ganhar cada vez mais espaço de acordo com toda essa evolução da ciência. Doutor, existe um provérbio popular que diz, dize-me com quem andas e te direis quem é. O mais correto seria, dize-me o que comes, eu te direi quem é? Seria sim, porque se a gente pensar assim, o que você come é reflexo do que é o seu corpo. Né? O que você come é um reflexo do que é o seu corpo. Só que a gente não pode falar que esse provérbio seria assim, nossa, 100% assertivo, levando em consideração que eu tenho desordens hormonais, desordens relacionadas à questão emocional. Então, existem outros gatilhos que podem estar aí trazendo problemas relacionados à sua composição corporal e nem sempre é o que você come. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer isso sim. Doutor, qual a mensagem que o senhor deixaria para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo? Bom, eu acho que a principal mensagem é assim, nutrição, ela não é moda, nutrição, ela é ciência.
Se você quiser fazer uma mudança no seu estilo de vida, né, falando de alimentação, tem profissionais qualificados para isso. Então, procure um profissional, porque cada organismo requer uma necessidade diferente e o cardápio do seu vizinho não serve para você. Então, você tem que sempre ser orientado. Por quê? Às vezes você pode estar tendo uma resposta no corpo, perdendo peso ou ganhando músculo, e nem sempre isso está preenchendo as suas necessidades nutricionais. Então, nutrição é com o nutricionista. Doutor Alexandre Marcelino da Silva é da PH Saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a clínica. Bom, lá na PH, o nosso forte é fígado, né? Então, nós trabalhamos com os pacientes hepatopatas, né? Então, trabalha junto a doutora Denila, trabalha a doutora Maristela. Então, o forte lá é o tratamento para as doenças hepáticas e as doenças gastrointestinais. Então, tem, assim, a minha participação lá é na área da nutrição clínica, dando suporte para as duas médicas que atendem lá. Que bom, é uma equipe completa. Sim. Doutor Alexandre, nós ouvimos o doutor Alexandre Marcelino da Silva. Muito obrigado pela participação, por todo o esclarecimento. Muito obrigado, seu Gil.